Eu sou a professora Deise Busanelli e vou falar sobre o conjunto dos números irracionais. Mas para falar um pouquinho sobre os números irracionais, eu preciso relembrar os conjuntos numéricos. Eu preciso relembrar os números naturais. Quem são os números naturais? Os números naturais são todos os números positivos, inteiros positivos, o 0, 1, 2, 3, infinito para os números positivos. Esse conjunto, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Quem é o conjunto dos números inteiros? É o conjunto formado pelos números positivos e negativos e inteiros. Eles são 0, 1, 2, 3, 4 e infinito para o positivo. 0, menos 1, menos 2, menos 3, infinito para os números negativos. O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E esse conjunto dos números inteiros está contido dentro dos números racionais. Quem são os números racionais? Bom, os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Menos 1/2, 3/4, 5 centésimos, qualquer fração decimal, positivas e negativas, né? Todo número, toda raiz que for exata, que for que forma um quadrado perfeito, ele tem uma raiz exata, ele é número racional. Todos os números decimais, os números decimais 0,2, 1,15, 0,2, que nada mais é do que 2 décimos, 1,15, 1 inteiro e 15 centésimos. Esses números não têm reticência, ele é simplesmente só um número decimal, então ele é um número racional. Todo número que ele é uma dízima periódica, por exemplo, dízimas periódicas, eu tenho 0,2222222. O meu período é o 2. Ele sempre vai se repetir. Quando eu tenho essa repetição, esse período, então eu tenho uma dízima periódica, por exemplo, 3 inteiros, né, vírgula 1. Quando eu tenho esse traço em cima, quer dizer que ele é uma dízima. É uma representação de dízima periódica. O período é 1. Também dentro dos racionais eu tenho os inteiros e os naturais. Mas se os inteiros e os naturais fazem parte dos racionais, então eu tenho aqui os naturais que estão contidos nos inteiros, que está contido dentro dos racionais. Tá, mas se a gente já sabe o que é um número natural, já sabe o que é um número inteiro, então precisamos saber, já sabemos o que são os racionais. Então agora nós vamos saber um pouquinho sobre os números irracionais. Bom, os números irracionais são todos os números que não são racionais. Mas como assim? Todas as raízes não exatas, tudo que é uma raiz não exata, que não é um quadrado perfeito, né? Que a sua área não dá uma raiz exata, ele é um número irracional. Por exemplo, eu consigo determinar a raiz de 2, mas não é exato, né? Ele não é um número exato. Então, ele é irracional. O número π. Quem é o número π? O número π nada mais é do que o contorno, né, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Então, quando eu tenho uma circunferência, algo com circunferência, né, circular, eu quero o contorno, o comprimento da circunferência dividido pelo meu diâmetro, eu tenho o número π. E esse número π é 3, ele nada mais é do que 3,14, 15, 9, 26 reticências, porque ele tem uma continuação. Só que essa continuação não é periódico, não tem período aqui. Se não tem período, então ele é irracional, porque todos os números decimais, todo número decimal, todo número com vírgula, infinito, que tem reticências e que não tem período,
ele é irracional. Por exemplo, 1 inteiro e 1, 2, 3, 5, 9, 7. Ó, eu não tenho um período aqui. Eu tenho continuação, ele não tem fim, esse número, mas ele não tem período, então ele é um número irracional. Outro exemplo aqui. O número áureo, que é o número de ouro. O número de ouro ele é representado por esse símbolo. E ao quanto ele vale? 1,61803 reticência. Ele é infinito. Ele é um número decimal infinito que não tem período. Então, são representações de números irracionais. O constante de Euler, que é representado por esse símbolo E, tá? E que ele vale 2,7128 e assim por diante. Ele tem reticências, ele é infinito, mas não é periódico. E esses são os números irracionais. E todos esses números fazem parte dos números reais, né?